Queridos irmãos e irmãs, que a graça de Jesus Cristo seja com toda a igreja do Senhor. Aos que estão nos assistindo, também saudamos com a graça de Jesus Cristo. Convidamos aos irmãos que abram suas Bíblias no texto de Gênesis, capítulo 6. Hoje nós queremos tratar sobre o plano de Deus para a família. Talvez você tenha recebido um pequeno devocional que adquirimos. Esse devocional tem como objetivo a evangelização de famílias da nossa cidade, mas não deixa de ser, em primeiro lugar, a evangelização da nossa própria família. E os irmãos receberão uma unidade por família, já estão recebendo, e o tema geral desse devocional é o plano de Deus para a família. Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto de hoje. Meus irmãos e irmãs, então o plano de Deus para a família, Gênesis capítulo 6, a partir do versículo 8, vamos apenas usar algumas partes destes textos, desse texto de Gênesis 6, 7 e 8. Gênesis 6, versículo de número 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor, obrigado por tua palavra, que é autoridade sobre todos nós. Ela é a fonte de toda a verdade, aquela que confronta todo erro, aquela que não apenas nos faz novas criaturas, mas também nos santifica. Usa desta palavra para iluminar nossas mentes e corações. Que o Espírito Santo do Senhor use esta palavra, ilumine nossas mentes e corações para compreendê-la. Senhor, compreender principalmente qual é o plano de Deus para a nossa família. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o plano de Deus para a sua família é que ela seja salva. O plano de Deus é a salvação da sua família. É a mensagem de hoje. Você vai levar para casa essa mensagem, que o plano de Deus é que sua família seja salva. E hoje eu quero usar o exemplo de um homem, a história de um homem chamado Noé. Percebam que o capítulo 6, de 1 a 8, se você observar o capítulo 6, de 1 a 8 de Gênesis, você vai perceber que a passagem ela se concentra exatamente na universalidade e na intensidade do pecado, que leva a ira de Deus e dá cabo da própria humanidade na terra. A ira de Deus que dá cabo a toda a humanidade da terra. Observem os versículos iniciais do capítulo 6 de Gênesis, que diz assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradavam, ou agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram a filha dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade.
Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então percebam que o início deste capítulo, o narrador, ele enfatiza a universalidade e a intensidade do pecado em toda a esfera humana. Em contraposição, no capítulo 6, de 9 até o capítulo 9, se vocês lerem estas passagens, vocês encontrarão exatamente a glória de Deus manifestada na sua graça, na sua paciência, na sua fidelidade à aliança. Observem que no final do texto, do capítulo 9, vocês encontrarão que Deus, ele vai pronunciar bênção na vida de Noé, na vida de seus descendentes. E nós veremos hoje como o plano de Deus foi efetuado na vida daquela família, da família de Noé. E eu gostaria de convidá-los para darem uma olhada comigo nesta passagem de Gênesis 6 e Gênesis 7, e encontraremos nesta passagem alguns atributos divinos, algumas qualidades de Deus, que demonstram que Deus está ativamente interessado em salvar a família, que Deus está interessado, inclusive, em salvar a sua família. Então vamos tratar exatamente sobre o plano de Deus para a família, encontrando nesta passagem atributos divinos que demonstram como Deus age para salvar famílias. Em primeiro lugar, nós vemos aqui um dos atributos que mais salta aos nossos olhos em todas as Escrituras, que é a graça de Deus. Então nós vemos em primeiro lugar a graça de Deus manifestada na escolha de Noé. Percebam o versículo 8, por favor. Você vai encontrar o versículo 8, uma palavra porém. É uma conjunção adversativa. Aqui é uma fechadura, na verdade aquela peça da porta que você vai dar uma dobradiça, não uma fechadura, uma dobradiça, obrigado. Que vai mostrar que do versículo 1 ao versículo 7, Deus estava tratando da maldade humana, da perversão humana, do pecado humano, da perdição humana, do juízo de Deus sobre o pecado, mostrando que a maldade havia se multiplicado, que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano, que Deus iria destruir o mundo, não iria deixar nenhum ser vivo na terra. Só que no versículo 8, o texto faz uso de uma palavra que diferencia de tudo aquilo que foi dito anteriormente. O versículo 8, porém Noé achou graça diante de Deus, ou do Senhor. Você olhar na sua Bíblia, Senhor está em caixa alta, que tem a ver exatamente com Deus da aliança. Não perca de vista esse ponto. Vamos destacá-lo ao final. Então percebam que Deus, quando desejou salvar uma família, Ele escolheu um homem. E Ele escolheu esse homem antes dele ser bom, justo, íntegro. Deus o escolhe. Perceba que o texto fala que Deus
que Noé achou graça diante do Senhor antes de dizer que Noé era homem justo, íntegro e que andava com Deus. Se o versículo 8 tivesse depois do versículo 9, vamos pensar que o versículo 9 fosse o versículo 8 e o 8, 9, talvez nós poderíamos pensar que a salvação de Noé foi pelo seu mérito. Foi porque ele era bom, porque ele era justo, porque ele era íntegro, porque ele andava com Deus. Mas o texto deixa claro que Noé achou graça diante de Deus, ou seja, Noé foi agraciado por Deus. A graça de Deus alcançou Noé. E o que é a graça de Deus? A Bíblia diz que a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não é dom, não é de obras, é dom de Deus. Não é por meio das obras, é pela graça de Deus. Então, graça é exatamente Deus dar a alguém algo que ele não merece. Ele não merece. Então, Deus resolve dar a alguém que não merece. Imagina alguém que me magoou feio. Lhe feriu feio. Ele merece desprezo, ele merece dureza, mas ao invés de você dar desprezo a ele, você o perdoa. Ele não merecia, mas a graça o alcançou. Que graça? A graça do perdão que você concedeu a ele. Deus fez isso com Noé. Irmãos, quando Deus quer salvar uma pessoa, ele usa da sua graça. Imagine você, talvez você seja o único crente da família. Tem alguém aqui? Levante uma de suas mãos. Se você é o único crente da família, da sua família. Olha só, alguns aqui levantando a mão. A pergunta que nós normalmente costumamos fazer, desejosos de ver nossos pais salvos, nossos filhos salvos, nossos irmãos salvos, é: Senhor, por que o Senhor não salva a minha família toda? Porque eu tenho um sonho, um desejo no coração de ver a minha família salva. Eu preciso dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas a pergunta certa não é: por que o Senhor não salva meu pai? Por que o Senhor não salvou minha mãe? Por que o Senhor não salvou meu filho? A pergunta certa é: por que eu? Por que o Senhor me salvou? Uma criatura tão miserável, pecadora. E a resposta que Deus nos dá é: pela graça somente. Quem se lembra daquela parábola dos 2 filhos, mais famosa pelo título O Filho Pródigo, de Lucas 15. Vocês encontram lá naquela parábola 2 tipos de pessoas. Aquele que é depravado, aquele que vive uma vida desregrada, aquele que é perdido. Aquele que você olha e diz: esse cara aí é perdido, não tem Jesus. E você encontra um outro homem, aquele religioso, aquele homem que guarda certas regras externas da religião. Ambos estão perdidos. Se a graça de Deus não alcançar o irreligioso, ele não será salvo. E se a graça não alcançar o religioso, ele também não será salvo. Noé era esse homem entre a sua geração. Irmãos, Noé era diferente. Mas ele não foi salvo pela sua diferença. Foi a salvação que o fez diferente da sua geração. O que Deus quer fazer com a sua família? Ele quer salvar sua família. Mas a sua família não será salva você fazendo uma viagem para Canidé, para São Paulo, para Belém, para o Rio Grande do Norte. Sua família só será salva se você for para o Calvário, para a cruz. É ali que encontramos graça. É ali que encontramos favor imerecido. Noé encontrou isso em Deus, no Senhor do pacto. Deus aqui é apresentado como alguém plenamente envolvido em seu relacionamento com seres humanos e com a criação. Vocês podem perceber
que ele está aqui se envolvendo com a criação, preocupado com a terra, com o mundo, com os animais, com o ser humano caído. Versículos 5 e 6 do capítulo de número 6 mostram isso. Deus envolvido em sua criação, envolvido em seu relacionamento com os seres humanos e com toda a sua criação, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem da terra, e isso lhe pesou o coração. Deus tem sentimentos. Deus expressa sentimentos, não como o homem, mas há personalidade em Deus. Deus se envolve, se emociona, e inclusive se lamenta o pecado e o fato de os seres humanos administrarem tão mal a criação que ele criou. Queridos irmãos, nós temos visto aqui um Deus que está triste com a sua criação, mas quando olhamos para o capítulo 8 de Gênesis, versículo 20 e 21, nós encontramos Deus tendo prazer em Noé e em sua oferta. Veja o versículo 20 e 21 do capítulo 8. Levantou Noé um altar ao Senhor, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo o vivente como fiz. Versículo 22, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. O narrador aqui, meus irmãos, apresenta Noé como alguém que encontra o favor de Deus no capítulo 6, versículo 8, antes de apresentá-lo sem culpa nos versículo 9, quando ele diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo. O que é homem justo? Falamos sobre isso lá em Graça-Aranha. Justo aqui tem a ver com a sua reputação diante dos homens. Alguém que paga as suas contas em dias, alguém que tem um comportamento exemplar na sociedade. Mas ele não era apenas um homem justo. O texto diz que ele também era íntegro. Integridade tem a ver com o que Deus diz sobre você. Reputação tem a ver com o que as pessoas dizem sobre você. A pergunta é: o que as pessoas dizem sobre você? Quem você é para as pessoas? A resposta a esta pergunta diz respeito à sua reputação. E o que Deus diz sobre você? A resposta para isso tem a ver com a sua integridade. Integridade é inteireza, algo que é sincero, alguém que é honesto diante de Deus. Não se esconde atrás da religião. Portanto, Noé era esse homem que, depois de ter sido alcançado pela graça de Deus, Deus o justifica, Deus o santifica, e ele está agora num processo santificador, de tal maneira que ele é um homem íntegro e um homem justo. Era alguém que andava com Deus. Então nós vemos aqui nesta passagem um dos atributos que mais brilham em todas as Escrituras, a graça de Deus. Por que você foi salvo? Qual foi a causa da sua salvação? O amor de Deus manifestado em sua graça. Efésios 2 fala sobre a graça de Deus. Meus irmãos, nós temos famílias, nós oramos pelos nossos familiares, nós desejamos a salvação dos nossos familiares, mas se a graça de Deus não os alcançar, eles não serão salvos. Não importa o que eles façam, não serão salvos.
porque a salvação pertence a Deus, é de Deus, e Ele dá a quem Ele quer. Então, o que você e eu precisamos fazer é pregar aos nossos familiares e orar para que Deus use a palavra para quebrar corações de pedra. Seu marido, sua esposa, seus filhos, seus vizinhos, somente pela graça de Deus eles serão salvos. Noé achou graça diante de Deus, não sorriu, ele achou graça, ele foi agraciado por Deus. E este é um dos atributos que vemos nesta passagem, que demonstra Deus agindo para salvar famílias. Segundo lugar, nós vemos a paciência de Deus. Deus, ele é paciente. E essa paciência é manifestada nos 120 anos de espera antes de mandar o grande dilúvio. Veja o versículo 3, por favor, de Gênesis 6. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. Aqui, irmãos, não significa que os homens agora viveriam apenas 120 anos. Porque o próprio Noé, ele viveu, sabe quantos anos Noé viveu? 950 anos. Capítulo 9, versículo de número 29. 950 anos. E quando o dilúvio bateu sobre a terra, quantos anos Noé tinha? 600 anos. Está lá no capítulo 7. 600 anos. Capítulo 7, versículo de número 6. Isso, tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Ou seja, Noé, depois do dilúvio, ou desde o dilúvio até a morte dele, ele viveu 350 anos. Então, os 120 anos de Gênesis 6, versículo 3, diz respeito ao prazo que Deus deu para o ser humano se arrepender. Desde o anúncio da destruição até a destruição, foram 120 anos. É pouco ou você quer mais? Deus provando que é paciente. Nós somos impacientes, irmãos. Nós queremos resolver as coisas logo. Nós somos zangados, nós queremos fazer a coisa de hoje para amanhã. Ficamos ansiosos, não dormimos direito. Adoecemos para que as coisas aconteçam do nosso jeito e até do jeito de Deus. A gente fica ansioso, mas Deus não é ansioso. Deus é equilibrado. Deus é equilibrado em suas emoções. Deus, ele estava muito triste com o homem que ele criara. Deus estava profundamente triste com a maldade humana. Deus disse: eu vou acabar com a vida na terra. Se você fosse Deus, você diria assim: se eu fosse eu tinha acabado era logo. Se você fosse Deus, você não acabaria logo, você agiria como Deus agiu. Paciência. Paciência. Eu disse para vocês que certa feita eu visitei uma pessoa que já tinha mais de 80 anos nessa cidade. E uma das coisas que eu disse para essa pessoa que não se converteu ainda, eu disse para ela, e vou dizer para você que está aqui conosco, nos visitando, que os 84 anos desta pessoa, se ela não se render a Cristo, esses 84 anos é uma sentença condenatória contra ele. É uma prova cabal de que Deus teve paciência com ele. De que Deus lhe deu chance para ele se arrepender. E eu voltei
a repetir essa mesma verdade certo dia. Por quê? Porque quando nós estivermos diante de Deus, você que me ouve aqui nesta noite, você que está assistindo a transmissão desta pregação, eu quero dizer nesta noite para você, os dias que você vive na terra, você que está aqui, é prova de que Deus está tendo misericórdia contigo. É prova que Deus tem paciência com você. Mas quando você morrer, se você morrer sem Cristo, os anos de vida, os seus anos de vida, serão provas contra você naquele juízo. Esses anos serão usados contra você. Você já imaginou? Talvez você é jovem ainda. Tem gente que morre jovem, muito jovem. Tem gente que morre criança, morre. E tem gente que morre já idoso. Porque a morte vem para todos. E quando, o texto mostra, quando Deus trouxe o dilúvio, desde o anúncio até o dilúvio, 120 anos. Ao adiar por 120 anos a execução de sua sentença que havia decretado, no capítulo 6, versículo 3, Deus reagiu com paciência diante da situação que o homem enfrentava. Nosso Deus é paciente. Um outro termo usado, um sinônimo para paciência, é longanimidade. É ter uma paciência longa. Você tem pavio curto, não é? Deus tem um pavio longo. É longânimo. Tem uma paciência longa. Só que Deus tem a sua paciência também tem limite. A paciência de Deus durou 120 anos. O adiamento, meus irmãos e irmãs, permitiu que as pessoas tivessem tempo para se arrepender, enquanto Noé lhes preparava uma arca e pregava sobre o dilúvio que viria e consumir e destruiria todos. Para que era aquela arca? Para que servia a arca? Serviria para acomodar os arrependidos. Nós temos filmes sobre Noé, mas nada se compara com a verdade bíblica. Assistindo um filme ontem, as crianças, sobre Noé, um Noé que salvou animais e salvou muita gente. Mas a história bíblica mostra que o Noé, do texto de Gênesis, só 8 pessoas foram salvas. Deus teve paciência, mas Ele julgou. Como é que Deus quer salvar a sua família? Você que está aqui conosco. Que prova que Deus quer salvar você? Ele tem paciência contigo. Quantas coisas nós temos feito, o nosso passado traz até vergonha para nós e pesar. Se fôssemos contar um testemunho, nós diríamos um testemunho. É triste esse testemunho. Então, dizer sobre o que eu fiz atrás, na minha vida pregressa, é vergonha, é pesar. Mas Deus foi misericordioso, paciente e longânimo com você e comigo. E Ele quer e está agindo com paciência com você e com a sua família. Diga para o seu marido, diga para a sua esposa, diga para os seus filhos: meu filho, Deus é paciente. Deus tem te dado chances para se arrepender. E todo culto é uma declaração de paciência.
Todo culto é como Noé pregando para os seus contemporâneos, dizendo: haverá um dilúvio que vai destruir toda a terra, corram para a arca. Deus é paciente. Terceiro lugar, nós vemos a justa ira de Deus manifestada por meio da catástrofe natural e universal que foi o dilúvio. A ira de Deus, a justa ira de Deus. Pastor, Deus fica irado, já dissemos aqui, Deus fica irado contra todo o pecado. Nós nos iramos às vezes contra o pecado e nós pecamos, às vezes não e às vezes sim. Pecamos quando nos iramos quando nós extrapolamos a nossa ira. Mas uma ira adequada, equilibrada, ela reflete um atributo divino. Mas só Deus consegue controlar. Quando a gente está irado, a gente fala besteira, bobagens. A gente magoa as pessoas. A gente fere as pessoas, mesmo estando com a razão. Mas Deus nunca peca em sua ira. E a ira de Deus foi manifestada no dilúvio. Irmãos, o dilúvio foi uma catástrofe natural sem precedentes. 40 dias de chuva não seria suficiente para inundar a terra. Deus abriu comportas tanto no céu quanto na terra, no mar. As placas tectônicas se romperam. Parece indicar pela história que houve até meteoros que caíram e que quebraram placas tectônicas. Abriram-se as placas tectônicas e águas jorraram de baixo, águas de cima. E a terra foi inundada. Todo ser vivo sobre a terra morreu. Todo ser vivo foi destruído com o grande dilúvio. Por mais que as pessoas neguem o relato bíblico, elas reproduzem filmes, histórias, para relatar algo que aconteceu no passado. Arqueólogos, geólogos estudam, e aqueles que são honestos estão dizendo: aqui há marcas do dilúvio. Há marcas do dilúvio no Piauí, há marcas do dilúvio no Ceará, há marcas do dilúvio no Maranhão, há marcas do dilúvio em toda a terra. Então, minha posição é que o dilúvio foi universal e não local. Ou foi universal. Meus irmãos, Deus deu a Noé uma ordem. No capítulo de número 7, por favor, o versículo de número 10, o texto diz: e aconteceu que depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Versículo 21 do capítulo 7. Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Irmãos, a profecia do dilúvio não fez o povo se arrepender do seu pecado. E por eles não terem se arrependido, Deus mandou sua ira. Deus derramou o seu cálice de ira sobre toda a terra. Quando Jesus fala
do fim do mundo. Sabe quem ele lembra e quem ele usa para falar do fim do mundo? Noé. Vá lá em Mateus 24, 37 a 39. Mateus 24. Veja lá que essa história que nós estamos contando, ela foi contada pelo Senhor Jesus Cristo. E ela é usada para Mateus 24, 37. Diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. O que Jesus está dizendo é que haverá um dia de acerto de contas. Deus virá do céu, Jesus virá e toda a terra será julgada. Como nos dias de Noé. Toda a carne pereceu, todo ser vivo, animais e ser humano morreu. Nós vemos a justa ira de Deus sobre o pecado. Mas, irmãos, nós vemos por último um outro atributo maravilhoso, o atributo da fidelidade de Deus. Fidelidade de Deus ao seu pacto, à sua aliança. Vemos a fidelidade de Deus manifestada na salvação da família de Noé, cumprindo assim sua aliança. Capítulo 6, versículo 8 de Gênesis, nós vemos o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Deus está dizendo para Noé: Noé, eu vou destruir toda a terra. Noé, eu vou destruir todos os animais. Noé, eu vou destruir todo ser humano na face da terra. Todo ser humano vai morrer, vai ser destruído. Mas você, sua esposa, seus filhos e suas noras serão salvos. Eu estabelecerei contigo uma aliança, um pacto. Irmãos, aqui em Gênesis 6, 18, Deus estabelece uma aliança e promete salvar Noé e sua família. O que é uma aliança? Irmãos, uma aliança significa um compromisso solene que alguém assume de cumprir uma obrigação. Quando o Senhor casou com a sua esposa, o Senhor declarou, fez promessas, fez juramentos. Nós chamamos isso de aliança. Quando um homem deixa uma mulher, ele está descumprindo a sua promessa, a sua aliança. Deus não é como o homem. Quando Deus diz, Ele faz. Se Ele ameaçar punir, Ele pune. Se ele prometer salvar, Ele salva. E Ele prometeu salvar a família de Noé. Deus, Ele elabora alianças. Falando especificamente de alianças. Ele elabora as alianças. E pela graça, irmãos, Ele se obriga a dispensar bênçãos aos beneficiários escolhidos. E em geral Ele faz isso com base na confiança que aqueles beneficiários têm em Deus, conforme é demonstrada em sua obediência no cumprimento da vontade divina. Noé recebeu a incumbência de construir uma arca. Noé recebeu a ordem divina e Noé obedeceu à ordem divina. Deus então firma uma aliança condicional quando
ele chama Noé para a obediência. E no final do capítulo 9, Deus firma uma aliança incondicional, garantindo que toda a terra não seria mais destruída como antes, ou seria preservada até o fim. Meus queridos, Deus fez uma aliança com o homem, Noé, ou seja, Deus fez promessas. Deus se obrigou a fazer certas coisas para Noé. O que ele se obrigou? O texto no capítulo de número 6, versículo 18, diz: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca. Você vai ser salvo. Tu, tua família, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Se você observar o capítulo 7, versículo 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Versículo 7, capítulo 7, 7. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo 13, de Gênesis 7. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Versículo de número 16. Eram macho e fêmea, e os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado, e o Senhor fechou a porta após ele. E o versículo 18. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Irmãos, Deus cumpriu sua promessa. Deus fechou a porta. E todos os que estiveram dentro da arca foram salvos. Os demais pereceram. Então, no relato da linhagem de Noé, a universalidade do pecado conduz à destruição total. Deus vai destruir todo o pecado na terra, como ele fez na época de Noé. Mas aqui, irmãos, a retidão de um homem, um único homem, motiva Deus a manifestar sua lealdade à aliança. Motiva Deus a salvar esta família e, por meio deste homem, poupar a criação. Deus salvou toda a criação por intermédio de Noé. Deus salvou toda a criação por meio desse único homem. Você não se lembra de uma outra história parecida com essa? Em que Deus usou um homem para salvar pecadores? Noé, irmãos, é um tipo de Cristo. É sombra, é tipo daquele que viria. Jesus Cristo, o homem, veio, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, veio para salvar todos aqueles que crerem nele. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz assim. Atos 4, 12, diz: e não há salvação em nenhum outro, porque embaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo é esse homem, esse Salvador. Meus irmãos, nós vemos aqui a fidelidade de Deus manifestada na salvação da família de Noé, cumprindo a sua promessa, cumprindo a sua aliança. A arca, por meio dela, a família de Noé foi salva. Alguns dizem que a arca é Cristo, que a arca era um símbolo de Cristo, que todos aqueles que estavam na arca foram salvos, todos aqueles que estiverem em Cristo serão salvos. Que fora da arca há raios de juízo e uma inundação de condenação que atinge todos lá fora. Mas,
Se você estiver dentro da arca da salvação com sua família, você será salvo. Então, qual é o plano de Deus para a sua família? É salvá-la. E salvá-la pela graça de Deus, por meio de Cristo Jesus. Cristo é o lugar seguro para as nossas famílias. Só Cristo é o lugar seguro. Só nele temos esse refúgio verdadeiro. Só nele você fica salvo do juízo de Deus. Só em Cristo você pode ser salvo da ira do Deus eterno. Noé e sua família foram salvos por meio da arca. E a sua família, como você está planejando que ela seja salva? Como você está desejando que ela seja salva? Ela só pode ser salva por meio de Jesus Cristo. Esta é a mensagem de Deus para nós nesta noite. Você já colocou sua família na arca da salvação? Você já se escondeu no único que pode te livrar da ira do Deus eterno? O que você está esperando para colocar a sua família aos pés de Jesus? O que você está esperando? Você que está conosco hoje, o que você está esperando para correr para Cristo? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Os anos da sua vida serão usados contra você como uma prova de que Deus teve paciência com você. Que Deus nos abençoe e por meio desta verdade poderosa, nossa família seja salva. Seu marido seja salvo. Seus filhos sejam salvos. Sua esposa seja salva. Seus netos, seu vizinho. Mas pensando na família, não existe nenhuma outra salvação, nenhum outro Salvador, a não ser Jesus Cristo. Nosso Deus, louvamos o Teu nome, por Jesus, nosso Salvador, que nos livra da ira de Deus. Senhor, obrigado porque o Teu plano de salvação foi realizado pela graça, porque se fosse pelos nossos méritos, nenhum de nós seria salvo. Mas por causa de Jesus, nós fomos salvos da ira vindoura. Que os irmãos nessa noite sejam desafiados a pregar o Evangelho para a sua família. Que os irmãos nessa noite desejem a salvação de seus familiares, orando a Deus, clamando a Deus, que tenha misericórdia deles, dando bom testemunho, agindo como um crente, sendo íntegro, sendo justo, andando com Deus, como Noé fez. Certamente a salvação de Noé foi pela graça. Mas Deus não excluiu a sua responsabilidade de viver como testemunha vibrante em meio à sua geração. Que sejamos como testemunhas vibrantes em nossa geração, Senhor. Que nós não paremos de lutar em oração até que o Senhor faça o grande milagre. Complete a salvação da nossa família. Por favor, Senhor, faça isso. Se tem alguém aqui que sente que está perdido e precisa de um Salvador, que esta pessoa clame ao Senhor por misericórdia, que o Senhor queira conceder misericórdia a esta pessoa. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.